Preencheu tudo aqui. Essa tá polêmica, vamos ver. No trecho acima, empregou-se corretamente a forma por quê, assinale a alternativa em que não se tem obedecido às regras de seu emprego. Eu nem sei por onde é que eu começo, deixa eu ver. A menos votada, letra B. Temos de verificar porque ocorrem os desmatamentos. Dá para trocar isso aqui pelo quê? Temos de verificar pelo qual motivo. Então fica separado. Tem pausa? Fica separado sem acento. Correta, letra B. Letra E. Sabemos por que os desmatamentos ocorrem. Sabemos pelo qual motivo. Fica separado. Tem pausa? Separado sem acento. Correta, letra E. Letra D. Em relação aos desmatamentos, é necessário saber por quê, mas sempre com intenção de agir. Eu consigo dizer ali, é necessário saber pelo qual motivo. Então fica separado. Tem pausa? Tem. Então também tem acento. Correta, letra D. Letra C. É desejável sabermos porque, ainda no século XXI, não há tanta preocupação com os desmatamentos. Eu consigo dizer, é desejável sabermos pelo qual motivo. Então fica separado. Tem pausa? Não. Olha aí, é um par de vírgulas. Quando tem um par de vírgulas, quer dizer que tem um termo intercalado aqui no meio, que pode ser retirado, né? Assim, seria aqui um adjunto adverbial de tempo. Então, é desejável sabermos pelo qual motivo não há tanta preocupação. Não tem pausa. São só vírgulas intercalando um termo. Se não tem pausa, não é letra C. Aliás, não é com acento. Portanto, a letra C não responde a nossa questão porque está correta. Letra A. Por que os desmatamentos são comuns, vamos aceitá-los? Aqui, embora seja o começo de pergunta, como a gente tinha aprendido, não tem nada a ver. A explicação é, eu consigo dizer pelo qual os desmatamentos são comuns, vamos aceitá-los? Não, mas eu consigo dizer o quê? Oi? Por causa que os desmatamentos são comuns, vamos aceitá-los? Se eu consigo falar isso, fica junto e sem acento. Então a letra A está errada, a letra A é o gabarito. Vou passar. Era o, né? Ó, foi-se o emprego dos porquês que era a parte maior aí, porque as outras palavras costumam ter normalmente dois tipos parecidos. Porque são quatro e tem essa questão de a gente ter aprendido errado, então demora mais tempo. Mas aqui são mais simples. Começando aí com mal com U e mal com L. Sempre eu vou dizer para vocês o que eles são e sempre vou dizer pelo que trocar, certo? Mal com U é adjetivo. É o mais simples dos dois porque ele só é uma coisa. Já o mal com L pode ser advérbio, pode ser substantivo, pode ser locução substantiva, pode ser conjunção temporal, ele tem vários significados. Tem várias classificações. Então, se só tem duas opções, o que é que eu sugiro aqui? Lembra desse primeiro. Se não for ele, vai ser o que sobrou, que tem várias alternativas. O mal com U, que é adjetivo, ele sempre vai ser substituível. Substituível não porque ele significa, mas você consegue trocá-lo pelo seu significado oposto. Mal com U é contrário à palavra bom. Eu não estou dizendo que mal com U significa bom, porque se significasse não era mal, né? Era bom. Então, estou falando que o significado contrário de mal com U é bom. Se você conseguir encaixar isso aqui, vai ser mal com U e não tem exceção. Mal com L, todo mundo aprendeu que é contrário à palavra bem. Só que aqui, vou colocar até entre aspas, não é sempre que a palavra bem vai poder substituir esse mal com L. Por que não é sempre? Porque ele tem quatro classificações, não é assim? Ele pode ser advérbio, ele pode ser substantivo. Sendo advérbio ou substantivo, ele é substituível por bem. Mas ele também pode ser conjunção temporal. Não cabe mais, quando for conjunção temporal, colocar a palavra bem. Ele também pode ser locução substantiva. Também não cabe trocar por nada nesse tipo de situação. Então, nem sempre a palavra bem vai servir para você trocar, para você substituir e descobrir que ele é com L. O que é que você vai fazer? Foca só nesse aqui. Esse sempre vai ser contrário à palavra bom. E se eu trocar e não for contrário a bom, é o que sobrar. Só tem mais uma opção, que é o mal com L. É só isso. Ninguém vai perguntar a você na prova o que é que ele é. Você vai perguntar qual dos dois empregar. Você só precisa saber isso. Decora o primeiro, o que não for, é ele. Alguns, inclusive, trocam, né? Quem é que troca por bem e quem é que troca por bom? Tem até um outro macetezinho que é o quê? Você faz isso aqui, ó.
Se você fechar esse U da palavra mal, vira um O da palavra bom. Oh, que difícil. Se você botar dois pauzinhos aqui, vira o E da palavra bem. Pronto. Só que nem sempre, como eu falei, esse bem vai servir para substituir o mal com ele. Adentra, por favor, aí dentro. Aqui, por exemplo, Jonas não é um mau aluno. Eu consigo falar o quê? Não é um bom aluno. Se eu conseguir falar bom, deve ser mal com... Vou colocar bom aqui. Mal com U. Na segunda frase tem... Você agiu mal ofendendo aquele rapaz. Eu consigo dizer o quê? Você agiu bem, então é mal com L. Tal atitude será o mal necessário. Eu consigo falar tal atitude será o mal com L de novo. Ele não parece ter um mau caráter. Eu consigo dizer ele não parece ter um... É mal com U. Mal de Alzheimer, mal de Parkinson. Dá para falar bem de Alzheimer, bom de Alzheimer. Cabe, né? Nenhuma das duas vai caber aí. Nem mal de Alzheimer, nem de Parkinson vai caber trocar por bem ou por bom. Não tem nada de bom nem de bem nessa doença. Então, se não cabe trocar por nenhum, mal com ele. Por que é que não coube ser trocado por nenhum aí? Eu falei que às vezes esse mal com ele vai ser uma locução substantiva. É justamente esses casos aqui. Locução substantiva, ele não tem um significado pelo qual você possa trocá-lo. É o nome de alguma coisa. Então não dá para trocar por nada. A última frase. Mal começou o jogo e o time já fez um gol. Dá para falar o que aí? Bom começou o jogo? Bem começou o jogo? Nenhuma das duas cabe. Por quê? Conjunção temporal. Quando ele é conjunção temporal, tem um significado, inclusive, quando ele é conjunção temporal. Dá para trocar aí por assim que começou o jogo, ou logo que começou o jogo, certo? Mas, como eu falei, não precisa decorar tudo isso. Basta decorar o primeiro e o que não for, você coloca mal com ele. Ele é o que sobrar. Pode passar. Mas e mais. Esse mas aqui, sem o i, ele é uma conjunção de valor adversativo. O que é uma adversidade? Isso, uma coisa contrária, né? Você espera uma coisa e acontece outra, que seja oposta à primeira. Então sempre vai haver uma situação e vai haver uma contrariedade a essa situação na mesma frase. Ela é a conjunção mas substituível por qualquer outra conjunção que também seja adversativa. Exemplo, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Tem que decorar todos esses nomes? Não, escolhe uma que você gosta mais e pronto, só isso. Só é trocar. Por mais, por porém, por contudo, por todavia, qualquer coisa. Já o mais com i pode ser conjunção também, conjunção aditiva. Nesse caso, ele vai significar e, a letra E, conjunção e, certo? Pode ser pronome indefinido e pode ser ainda advérbio de intensidade. Quando ele fala de advérbio de intensidade, ele vai ser oposto à palavra menos. Já observou que ele tem três situações, né? Esse mas aqui só tem um, então ele acaba sendo mais simples. Leandro, adianta, por favor. Fez muita força para abrir a porta, mas não conseguiu. Mas sem o i. Por quê? Contrariedade, né? Assim, subentende-se que alguém que faz muita força para abrir a porta consiga, só que ocorreu uma contrariedade, ocorreu uma adversidade. Eu consigo encaixar ali, fez muita força para abrir a porta, porém não conseguiu. Contudo, não conseguiu. Qualquer coisa daqui cabe ali. Já aqui embaixo, a Alemanha é um dos países mais ricos do mundo. Eu consigo dizer menos ricos do mundo, né? Assim, esse mais com i indica acréscimo. Eu consigo trocar pelo oposto, quando ele é advérbio. Então, a advérbio de intensidade. Então, ali caberia o mais com i, certo? Na segunda situação. Pode passar. Sim, tem uma observação, volta aí, Leandro, que eu esqueci de falar. Duas observações, na verdade. Esse mas aqui, não esse que está aqui, mas essa mesma escrita aqui, ainda existe assim, ó. Com acento. Não coloquei essa no slide porque ela não costuma confundir ninguém. Esse mas com acento é plural da palavra má. Então fala assim, essa mulher é má. Essas mulheres são más. Certo? É má no sentido de ruim. Assim como esse mal aqui, ó. Esse mal com U. Pronto. O má daqui é o feminino de mal. Homem, mal. Mulher, má. Do mesmo jeito que eu consigo trocar esse mal por bom, eu consigo trocar esse má aqui por boa. Como está no plural, boas. Se aqui fosse maus, bons, a mesma coisa. Ele não costuma aparecer
Porque os que se confundem são esses dois aí. Inclusive, as pessoas costumam muito, nesse tipo de situação aqui do exemplo 1, colocar o mais com i quando é a diversidade, né? Quando é a diversidade tem que ser esse aqui, certo? Agora, tem uma outra observação. Falei que eram duas, né? Esse mesmo mas aqui, que tem valor adversativo, ele pode virar aditivo. Como? Se eu pegar esse mas aqui e somá-lo ao também, mas também não é mais adversidade. Se eu colocar o mas ao lado do também, vira adição, vira soma. É importante estudar português, mas também é importante estudar matemática. Então, tem que estudar as duas, né? Assim eu somei, adição, mas também. O mas sem i, junto do também, fica igual ao mais com i. Certo? Cuidado com essa pegadinha aí, porque às vezes as bancas gostam de colocar uma questão que envolve conjunção, né? Textos enormes, e aí pega lá uma frase do texto. Na última questão da prova, que você nem lembra mais qual era o texto, aí bota lá. Na linha 825.000 do texto 2, o termo em destaque, que é esse aqui, tem valor de letra A, adversidade. Aí você nem leu o resto, marca, porque você decorou que esse mais é adversativo. Só que lá no texto não tinha mas também. Então ele não era adversativo, ele era aditivo. Cuidado com isso, beleza? E é o mas sem i. Porque se colocasse esse mais com i aqui seria redundante, né? Os dois juntos têm valor do mais com i. Como é que eu vou falar mais também? Seria como falar mas, porém. Juntar duas coisas que têm o mesmo valor. Pode passar. Meio e meia. Deixa eu colocar aqui. Meio, assim, no masculino, e sem contração de qualquer tipo, ele é advérbio. Como assim sem contração? Meio com o no masculino e no singular, sem possibilidade de ficar no feminino ou de ir para o plural, é um advérbio. Por que é que ele não pode ir para o plural? Porque justamente é isso que define advérbio. Advérbio não muda, não varia, exatamente, é uma palavra invariável, certo? Então, esse meio aqui, quando eu não consigo colocar no feminino nem no plural, ele é advérbio, ele não pode mudar. Agora, meia, ele pode ser ou numeral fracionário ou adjetivo. Sendo assim, eu consigo falar no masculino, meio, ou consigo falar no plural, meias ou meios. Então, às vezes eu vou usar meio, mas não vai ser esse meio, vai ser esse aqui que pode se contrair. Como é então que você sabe qual dos dois utilizar? Olhando o significado de novo, sempre posso trabalhar para o significado. Meio com O quer dizer mais ou menos, um pouco, parcialmente. Tem que decorar esses significados todos. Não, escolhe só um e decora. Já o meia aqui quer dizer somente uma coisa. Metade. Coloca os exemplos, por favor, Leandro. Aqui eu digo meio cansado, né? Assim. Por que eu falo meio no masculino, cansado? Isso. Não é porque cansado é masculino que eu tenho que colocar meio. Por quê? Eu troquei cansado por cansada. Fica meia cansada? Se ficar meia cansada, quer dizer que a pessoa está na cintura para baixo cansada e a cintura para cima não, né? Meia quer dizer metade. Então, nessa frase aqui, o significado é metade cansado, metade cansado? O significado é mais ou menos cansado, um pouco cansado, parcialmente. Então, não tem variação. Vai ser meio para homem cansado, meio para mulher cansada. Já aqui, eu estou falando de metade. Metade do copo. Então, é meio, no masculino. Por que no masculino? Para concordar com o copo. Quando eu troco copo por garrafa, que é feminino, fica meia garrafa. Por quê? Metade da garrafa. Certo? Sempre tem que ter esse valor aí. Pode passar. E seria isso aqui com uma preposição diferente dessa. Seria a preposição de. Muda que em vez de ser a preposição D.
É porque é isso, quem vem de algum lugar, né? Já quem vai a. Depende do verbo que está associado a ele. Isso. Mas nesse daí também era movimento. Agora é um verbo que indica o movimento no sentido de vinda e não de ida. Entendeu? Porque cada verbo pega uma preposição diferente, né? Para caber o de onde aqui teria que ser a preposição de. Mas aí não está aqui, porque a questão é palavras parecidas. E esse donde não se confunde com onde. Entendeu? Ó, onde e aonde. Onde e aonde são a mesma coisa. A diferença é que esse tem uma preposição. Preposições aparecem quando algum termo antecedente pede que essa preposição apareça, que essa preposição exista, certo? Eles são advérbio de lugar. No caso do onde, em determinadas situações, ele pode virar um pronome relativo, que não é o caso para a gente agora. Eu quero que vocês entendam a diferença de um para outro. Esse daqui tem uma preposição porque uma palavra que aparece antes dele vai pedir. Que tipo de palavra é essa? Algum verbo que indique movimento. Por quê? Quem vai, por exemplo, vai a algum lugar. Então eu vou somar esse a com onde, virando aonde. Então não posso perguntar, por exemplo, acho que tem exemplo aí, né? Passa, por favor. Aqui, ó. Você pensa que vai onde? Tá errado. É você pensa que vai aonde? Porque quem vai a. A com onde? Aonde. Certo? Agora, quem está parado, né? Assim, quando não indicar movimento, eu uso esse aqui. Esse onde serve para cessação de movimento. Você está parado. Você estava aonde? Errado. Você estava onde? Porque quem está em algum lugar. A preposição em, ao contrário da preposição a, que se soma com onde, ela não vai se somar com nada. Então eu uso no primeiro exemplo, você estava onde? No segundo exemplo, quem vai a algum lugar. Então eu digo, você pensa que vai aonde? Mas tem ainda um bizu mais fácil para vocês decorarem. Já está fácil, mas tem como ficar melhor. Essa preposição a, que complementa verbos que indicam movimento, ela é sinônima da preposição para. Tanto faz eu falar que quem vai a algum lugar, como quem vai para algum lugar. Então, onde e aonde se confundem porque se parecem em pronúncia. Mas onde e para onde não se confundem. Já mudou a pronúncia totalmente, né? Assim. Então, o que é que eu vou fazer? Vou trocar por para onde. Se couber, é aonde. Se não couber, é onde. Testa de novo. Exemplo 1. Você estava para onde, tá certo? Então eu uso onde. Você pensa que vai para onde? Deu certo? Então eu uso aonde. Certo? Onde couber o para, tem que caber o a. Ninguém sabia para onde ficava a livraria? É onde. Então, se não cabe a preposição para, também não cabe a preposição a. E aí tem como você testar gramaticalmente. Ó. Aquilo que fica parado. Se está parado, tem que ser certo? Tem mais de uma forma de você saber. Agora aqui. Não sei bem. Cabe dizer para. Se eu colocar o para ali, cabe? Não, não cabe o para, de fato. Se não cabe o para, você vai pensar, então é onde, né? Só que quem chega, se movimenta ou não? Coloquei esse exemplo proposital aí. Por quê? A gente vai rever essa parte na aula de regência. O verbo chegar, ele é muito usado de forma errada. Todo mundo fala, cheguei em casa, não é assim? Quem fica parado. Ah, aqui tem, está, tudo bem. Quem fica em algum lugar. E quando você fica, você está parado. Onde é que tem que ficar? Tem aqui. Quem fica em algum lugar. Quem está em algum lugar. Se eu falar que quem chega em algum lugar, então ele não chegou, que ele está parado. Concorda? Verbos que indicam movimento pedem a preposição a. E o verbo chegar indica movimento. Se você chegou, você se movimentou. É errado falar cheguei em casa. O correto é cheguei a casa. Veja que você fala assim, cheguei ao Brasil. Por que ao? O que é ao? Ao é a soma da preposição a mais o artigo o. Quando você soma isso aqui, vira ao. Não é assim? Cheguei ao Brasil. Porque tem a preposição a que indica que você chegou a algum lugar. Então é errado falar cheguei em casa. É cheguei a casa. Se a preposição a é pedida pelo verbo chegar, eu devo somá-la ao onde virando aonde. Não sei bem aonde ela quer chegar. Esse é o único caso em que a preposição para não vai caber. Porque os verbos que indicam movimento pedem a preposição a. E você pode trocar esse a por para. Mas o verbo chegar especificamente só deixa você colocar a preposição a. A preposição para não.
Observação. Eu falei que quem... Isso, aonde? Pois quem chega, chega a. Então eu vou somar esse a com onde, virando aonde, certo? A preposição em, diante do verbo chegar, ela vai ser correta de você usar se você estiver dentro de alguma coisa que com você chegou a algum lugar. Exemplo, cheguei em um ônibus. Por que eu falei em um ônibus? Porque eu não fui até ele. Eu estava dentro do ônibus e ele comigo chegou a algum lugar, não é assim? Então, o ônibus comigo chegou a algum lugar. Mas no momento em que eu estava dentro do ônibus, eu falo, cheguei em um ônibus, cheguei em um Uber, cheguei em um avião, cheguei em uma moto. Eu uso a preposição em porque eu estou dentro da coisa. Mas eu não posso falar, cheguei em casa. Só se a sua casa tiver rodinha embaixo, você chegou dirigindo. Não tem como. Então, é cheguei a casa. Certo? Dúvidas aí? Então, aqui ficou nesse último exemplo, aonde, porque o verbo chegar pede a preposição a. Pode passar. Estar versus estar. Esse exemplo é legal e confunde bastante, né? O que é que são essas palavras aqui? A mesma coisa. São verbos, só que são o mesmo verbo. Por que então um tem R e o outro não tem, um tem acento e outro não? Quando você pega um verbo, sei lá, amar, você conjuga sem mudar o verbo, tipo eu amar, tu amar, ele sofre flexões, não é assim? O que é a forma amar? O nome do verbo, a forma original. Você nunca vai encontrar no dicionário amarei, amava, amado, amando. Você encontra no dicionário o quê? Amar. Por quê? Porque é o nome do verbo. Você sempre vai encontrar a forma original, né? A gente fala cantando do verbo cantar. Por quê? Cantar é o nome do verbo, não é assim? Então, está do verbo está. Isso é o nome do verbo. É a forma original, que a gente chama de infinitivo. E esse está é o quê? É o mesmo verbo flexionado, conjugado. Em que pessoa? A terceira pessoa do singular presente do indicativo. Pronto, agora lascou. Como é que eu vou saber disso tudinho? Você não precisa saber. Lembra que eu vou dar um significado para cada um? Então, isso aqui é o nome do verbo, isso aqui é a forma conjugada, né? Por que é que eles se confundem? Aliás, se confundem muito. Leandro, adianta, por favor, um slide. Se eu falar aqui rapidamente, ó, meu primo deve estar cursando medicina. Falando rápido assim, você nem sabe se eu falei com R ou sem R, né? Ele está indo embora. Será que foi com R ou sem R? Fica difícil de saber de tanto que eles se parecem em som, em fonia. Só que não são todos os verbos que, quando comparado infinitivo com a terceira pessoa do singular, ficam assim parecidos. Não, esse daqui fica, mas nem todos os verbos ficam. O que a gente vai fazer? Trocar por outro verbo que não tenha essa semelhança. Pode ser qualquer verbo? Pode. Só sugiro que seja um verbo que você acha fácil, certo? Você escolhe. Eu vou sugerir um aqui. Vou sugerir um que eu acho fácil. Mas você pode trocar pelo que você quiser. Vou sugerir o verbo viver, que é um verbo fácil. Viver é o nome de um verbo. Logo, eu vou dizer que viver é o definitivo. Se eu fizer conviver o que eu fiz com estar, ou seja, conjugar na terceira pessoa do indicativo, aliás, do singular presente do indicativo, o que é que eu vou obter? Vamos por partes. Verbo estar, eu faço assim. Eu estou, tu estás, ele. Verbo viver, eu vivo, tu vives, ele. Vive. Viver parece com vive? Não. De jeito nenhum. Estar parece com estar. Agora, viver e vive em pronúncia não tem nada a ver. O que você vai fazer? Trocar. Se quando você trocar, você descobrir que ficou viver, que tem R, você vai usar estar, que também tem. Se você descobrir que ficou vive, você usa estar. Bora testar ali? Meu primo deve vive cursando medicina, tá certo? Se eu falar meu primo deve viver cursando medicina, deu certo com R, então é estar com R. Helena viver indo embora, dá certo? Só se a Helena for índia. Helena vive indo embora, então está sem R. Ela pode vive me esperando. Ela pode viver me esperando, então é estar com R. O menino viver feliz. O menino vive feliz, então é estar sem R. Só isso, só trocar.
Tem a explicação gramatical, como eu falei? Tem, mas não precisa saber. Basta trocar por um verbo que não pareça. Tem que ser esse verbo? Não, pode ser o verbo que você quiser. Sei lá, permanecer, exemplo. Você ficaria aqui permanecer e aqui ficaria permanece. Você falaria lá, meu primo deve permanecer cursando medicina. Se tem R, eu uso estar. Tem qualquer verbo. Desde que você saiba conjugá-lo. Dúvidas aqui? Acho que não, né? Pode passar. A com H e A sem H. Esse A sem H, não se enganem, certo? Ele é tipo o menorzinho de todos que a gente viu hoje, né? Só tem uma letra. Só que ele pode ser três coisas que acabam muitas vezes confundindo. Pode ser artigo, preposição e pronome. Mas não é para você saber, nesse momento, classificar. É para você saber quando usar cada um. Quando é que eles se confundem, para começo de história? Por quê? Esse A aqui, por exemplo, ele pode ser usado para indicar distância. Mas o A com H não pode. Então não tem como você confundir. Falando em distância, tem que ser A sozinho. Fato. Esse A aqui, ele é um verbo, certo? Enquanto esse aqui nunca poderá ser. E ele é um verbo que pode significar existir. Esse aqui não pode, então também não vai dar para confundir. Agora, quando é que eles se confundem bastante? Quando fazem referência a tempo, porque os dois podem se referir a tempo. Qual é a diferença? Esse aqui, o A sem H, ele se refere a tempo futuro. E o A com H, tempo passado. Certo? Então, você vai olhar de que tempo você está falando. Futuro ou passado? Se for futuro, é o A sem H. Passado, A com H. Leandro, adianta, por favor, aí. Nos vemos daqui a uma semana. É tempo, não é? Mas é um tempo que vai acontecer. Tempo futuro. Então, devo usar o quê? Ah, sim. Não nos vemos há 10 dias. Tempo passado. Então, eu uso A com H. Inclusive, ó, quando esse A com H se refere a tempo passado, ele tem o mesmo significado do faz. Então, é só trocar. Não nos vemos faz 10 dias. Depois tem estamos a 10 quilômetros do estágio. Falou em distância. A, sozinho. Por último, há 30 alunos na sala. Significa o quê? Existem 30 alunos, não é assim? Significou existir. A com H. Difícil? Vou passar. Oi. Sim, naquele exemplo lá de tempo, né? Volta, por favor, Leandro. É o exemplo 3. Não, né? 2. Não nos vemos faz 10 dias. Certo? Sempre que esse A com H fizer referência a tempo, você troca por faz. Quando ele não fizer referência a tempo, vai fazer referência a existir. Então, ele sempre vai ter uma substituição. Ou existir, ou faz. E aí, tem que ser faz exatamente? Não, pode trocar o tempo verbal. Por exemplo, se aqui tivesse havia 10 dias, eu trocaria por fazia. Só ia trocar pelo mesmo tempo, certo? Esse faz foi o exemplo daí. Mas se fosse outro tempo, o que importa é que você consegue trocar haver por fazer. Em que tempo? No tempo que a frase colocar. Vou passar. A fim de versus afim. Primeira coisa, esse afim aqui nunca vem com o de, certo? O único que tem o de é esse aqui. Tem aqui um artigo, substantivo, preposição, né? E aqui eu tenho o adjetivo. Muda a classificação, mas você não tem que decorar a classificação, tem que decorar o significado. O que é que cada um significa? Esse afim aqui, ó, junto e sem o de, ele indica afinidade. Semelhança, tem até ali falando, pra você trocar pela palavra semelhante. Vou colocar isso aqui. Então, de novo, tem uma classificação? Tem. Esse afim é adjetivo.
mas você não tem que decorar a classificação. Tem que decorar o significado, certo? Ele vai trazer sempre um valor que indica a afinidade. E você vai conseguir trocá-lo pela palavra semelhante. Já esse aqui de cima, rima, mas não é a mesma coisa. Ó. Afinidade, aqui em cima. Finalidade. Alguém sabe exemplo de conjunção que indica finalidade? Para quê? Não é assim? Se ele pode ser substituído por para quê, eu posso dizer que esse a fim de é igual ao que a gente já viu hoje. Quem falou? Porque junto e sem acento. Lembra que porque junto e sem acento significa para quê? E aí sempre que eu dava um significado, eu falava assim, eu tô colocando um significado porque só preciso decorar um, mas poderiam ser vários sinônimos, né? Tipo, primeiro eu falei que era motivo, mas também poderia ser razão. Então, para que, a fim de que, tanto faz. Tudo isso aqui, só para recapitular o que a gente já viu, é igual ao porquê junto e sem acento. Certo? Tem o mesmo valor de finalidade. Tem que decorar, trocar pelo porquê? Não, até porque se você trocar pelo porquê vai ficar esquisito. É aquela forma antiga de falar que eu disse a vocês. Só troca por para quê. E pronto. E esse aqui por semelhante. Coloca os exemplos, Leandro, por favor. Aí, ó. Temos um pensamento afim. Eu digo temos um pensamento para quê ou um pensamento semelhante? Então é junto e sem o D. Estudo a fim de passar no concurso. Estudo para passar no concurso. Esse que aí, às vezes vai aparecer, às vezes não. Depende da situação, certo? A questão é que você consegue trocar por para. Então, e aí? Acerca de e acerca de. Tem a versão junta e a versão separada, né? Esse primeiro aqui, acerca de junto, locução prepositiva, enquanto que a segunda eu tenho artigo, substantivo, preposição. Mas, de novo, não tem que decorar esses nomes, tem que decorar o significado. E o acerca de aqui, assim, junto, significa sobre. Enquanto que o acerca de separado, que tem, aliás, tem duas situações aqui, certo? Esse acerca de separado, por ele ter artigo, substantivo e preposição, certo? Às vezes você vai empregar uma frase somente para se referir a uma cerca no sentido literal, né? Então pode acontecer isso também. Mas quando não, você vai usar esse cerca de aqui para significar perto de, aproximadamente, enfim, tem sinônimos para isso. Coloca os exemplos, por favor, Leandro. Moro a cerca de 2 km da casa dos meus pais. Esse acerca de quer dizer o quê? Perto de 2 km, não é assim? Fica separado. Estamos conversando acerca da viagem. É perto da viagem? Não, é sobre a viagem. Fica junto. Não nos vemos mais há cerca de 3 anos. Há cerca de 3 anos quer dizer o quê? Perto de 3 anos. É assim, então fica separado. Mas observa uma coisa aqui, ó. Veja. Vou colocar no lugar certo aqui. Isso aqui, ó. Esse cerca de significa perto de, certo? E Léo que está dizendo lá. Não nos vemos mais há cerca de 3 anos. Não é não nos vemos mais sobre 3 anos, não. É não nos vemos mais perto de 3 anos, aproximadamente 3 anos, não é assim? Tá falando de tempo, né? Só que tá falando de um tempo que vai acontecer ou de um tempo passado? Tempo passado, olha aqui. Então esse A aqui vai ser esse. Ou seja, eu vou usar cerca de porque significa perto de. Mas como é tempo passado, deve ser assim, ó. A cerca de. Com H. Por quê? Isso daqui, cerca de, tem esse significado. Perto de, conforme a gente já viu. Só que esse A é que serve para indicar tempo passado. Como ali se refere a tempo passado, então vou usar com H. Depois tem quero saber acerca da vaga de emprego. Quero saber sobre. É junto. Por último, a cerca de arame farpado nos cortou as mãos. Sentido literal de cerca. Eu uso isso aqui. A cerca de. Beleza? Dúvidas? Passar.
A questão já. Dois e 5, primeiro tá certo. Peraí. Errado, 2 e 4. Um, 3 e 5. 3 e 5. Então aqui ficou assim. Aqui assim. Tá mesmo, eu tô doidinho aqui. Parece um jogo de caça-palavras aqui. É, mas é porque tem muita voz. Eu não sei quem tá falando. Se já marquei, tô marcando de novo, sei lá. Bora corrigir, que é melhor. Ó, o mal de Parkinson é uma doença incômoda. Esse mal aqui, certo ou tá errado? Tá certo? Ó, aqui não cabe falar o bom nem o bem de Parkinson. Quando não cabe nada, é mal com L. Então a número 1 tá correta. Número 2, nunca conheci alguém tão mal educado. Ali eu consigo dizer tão bem educado, deveria ser mal com L. A 2 está errada. Número 3, fui muito mal no exame final. Fui muito bem no exame final. Mal com L. Número 4, acabe com esse mau humor insuportável. Acabe com esse bom humor insuportável. Tá errada. Número 5, escolher o momento mal para sair. Momento bom. 1, 3 e 5. Pode passar, Leandro? Letra A, gabarito. Oi. Não, eu coloquei que vocês marcaram certo. Tá errado. Entendeu? Mas ele não tá dentro do certo. Temos o suficiente. Vamos lá. No que se refere ao emprego das palavras, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa que contenha grafia inadequada. Começar de baixo para cima. Nesse semestre, suas notas estão muito más. É o mesmo que muito ruins, contrário de boas. Está correto colocar acento. Entendeu? Exibido não, mas espontânea. Inteligente sim, mas muito arrogante. Eu consigo falar exibido não, porém espontânea. Inteligente sim, porém muito arrogante. Correto, sem ir. Letra C. Dedique mais tempo à sua esposa e ela não vai mais cobrar nada de você. Esse mais aqui, contrário a menos, não é assim? Letra B. Sou mais feliz quando estou com você, mas você nunca está aqui. Mais, de novo, indicando acréscimo, contrário de menos feliz. Lá no final tem, porém, você nunca está aqui. Letra A. Não só fiquei contente, mas também extremamente realizado. Era mas sem i. Porque o mas sem i junto do também significa mais com i. Então não posso colocar o mais com i junto do também, que é redundante. Seria como falar mas, porém, na mesma frase. Então, gabarito, letra A. Pode passar. Qual das alternativas abaixo, a grafia do termo em destaque está em desacordo com o sentido em que ele foi empregado? Letra A. Ficou marcado para meio-dia e meia de amanhã. Por que tem meio-dia? Metade do dia. Por que tem meia de amanhã? Metade da hora, né? Assim, correta, letra A. Letra B. Sua irmã parece meia assustada com a notícia. Quer dizer, tem metade do rosto dela com cara de espanto e a outra metade não, foi um derrame. Né? Então aqui tem que ser meio assustada. Certo? Significa um pouco, parcialmente assustada. Letra C. Ó, deixa eu marcar já aqui. Letra C. Comemos apenas meia forma de pizza, quer dizer, metade da forma de pizza. Letra D. Estou meio feliz. Pouco, parcialmente feliz. Depois, letra E. Os estudantes que apresentarem carteira pagam meia. Meia o quê? Meia entrada, metade da entrada. Correta, letra E. Na alternativa, em que a palavra sublinhada está escrita com a grafia adequada para o sentido em que ela foi empregada. Letra A.
O bairro aonde você mora é perigoso. Se ele colocou com A, ele está me dizendo que eu consigo trocar por para. O bairro para onde você mora é perigoso, tá certo? Errado. Quer outra prova? Quem mora, mora em algum lugar. E tá parado. Então não tem como ser aonde, tem que ser onde. Sabe? Onde você for, estarei sempre com você. Se ele colocou sem o A, ele está dizendo que eu não consigo trocar por para onde, né? Mas se você testar, você consegue. Para onde você for, estarei sempre com você. Pois quem vai, vai. A. Então aqui é aonde. Errada a letra B. Letra C. Ele visitará a cidade onde nasceu o senador. Se ele colocou sem o para, ele está dizendo que eu não consigo encaixar. Aliás, sem o A, ele está dizendo que eu não consigo encaixar o para aqui. Ele visitará a cidade para onde nasceu o senador. De fato, não cabe colocar o para. E por que não cabe? Pois quem nasce, nasce em algum lugar. Está parado, não tem movimento. É onde? Gabarito, letra C. De saúde. Eu sei que saúde é com essa. Volta, Leandro, peraí para levar o resto. Tem mais. Letra D. Eu estou aonde quero estar nesta empresa. Eu estou para onde quero estar? Claro que não. Tem que ser onde. Até porque quem está, está parado. Letra E. Quero saber onde está me levando. Quero saber para onde está me levando. Quem leva, leva alguém a algum lugar. Então teria a preposição aí. Aonde? Portanto, só a letra C está correta. Mais uma dessa. Vamos botar moral agora nesse negócio aqui. Vocês vão falar só as certas para eu não ficar feito um doido aqui que tá. Tá. Foi? Quinto. Mais alguém? Palavras semelhantes na pronúncia, mesmo com sentidos e funções diferentes, podem suscitar dúvidas na escrita. Com base nisso, analise e julgue os itens a seguir. Esse aqui são aqueles casos em que a gente pode trocar por viver ou vive, né? Então, se aparecer sem R, eu vou ler vive, certo? Se aparecer com R, eu vou ler viver. E a gente vai ver esse cara. Ela vive feliz porque sabe que já ganhou o concurso. Correto, né? Se eu consigo dizer ela vive feliz, então é estar feliz como tá aí. A1 tá correto. Acertar. Número 2. Ela viver feliz com tão pouco é novidade para todos. Tá errado? Vou ler de novo. Ela viver feliz com tão pouco é novidade para todos. Agora, se eu falasse, ela vive feliz com tão pouco, é novidade para todos. Qual tá certo? Viver. O que é novidade para todos? Ela vive feliz ou ela viver feliz? Viver feliz. Então é estar, como tem aí. A número 2 também está correta. Erraram isso. Número 3. Vou viver feliz assim que passar no concurso. Certo? Então eu vou estar feliz. Número 4. Vive feliz depende de sabedoria para lidar com os problemas. Viver feliz deveria ser estar com R. Número 5. Para viver feliz, às vezes é preciso da ajuda dos outros. Correto? Está. 1, 2, 3 e 5. Pode passar? Oi? Expressão vírgula antes de R seria vive. Seria estar sem o R. Sem o R. Isso, porque não pode separar sujeito e predicado. Pode passar. 2, 3 e 5, letra E. Deu tempo? Pessoal, até semana que vem, certo? Continua daí. Leandro, passa pra ver quantos faltaram. Foram duas? Foram duas, né? É isso.
Você vem de onde? Pode sim, pode sim.